Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Poder, ambição e controle absoluto. De um lado, o mestre estrategista da máfia italiana, Vito Genovese, que transformou a Cosa Nostra em uma máquina de dominação nos Estados Unidos. Do outro, Gilberto Orejuela, o cérebro financeiro por trás da poderosa organização de Cali, que fez da Colômbia o epicentro do contrabando global de pó. Dois homens separados por décadas, mas conectados por suas histórias de ascensão, queda e um legado marcado por corrupção e milhares de dólares. Nos anos 1930, Vito Genovese era um nome temido nas ruas de Nova York. Ele não só foi o braço direito de Lucky Luciano, mas também o homem que não tinha limites para alcançar o poder. Frio, calculista e implacável, Genovese eliminava qualquer obstáculo em seu caminho, consolidando seu domínio como chefe de uma das famílias mais temidas da história. Décadas depois, no coração da Colômbia, Gilberto Orejuela redefinia o conceito de império mafioso. Com uma mente afiada para negócios, ele e seu irmão Miguel criaram uma organização que não dependia apenas de disputas, mas da inteligência. Políticos, bancos e até sistemas de telecomunicação eram parte de sua teia, provando que tudo podia ser uma questão de estratégia. Como esses dois homens tão diferentes escreveram capítulos tão semelhantes na história do submundo? O que levou Genovese a controlar Nova York com punhos de ferro e Orejuela a transformar Cali em uma fortaleza. Prepare-se para descobrir as conexões, os contrastes e as lições de duas figuras que moldaram o submundo em suas épocas. Mas antes, se você é novo por aqui, já se inscreva, deixe o like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Agora, vamos à história de Vito Genovese e Gilberto Orejuela. Bora pro vídeo. Vito Genovese, cujo nome está associado a uma das mais influentes famílias de Nova York, foi um dos representantes mais controversos da história da Cosa Nostra. No início, Vito estava ao lado de Luciano durante a traição à Masseria. Posteriormente, fugiu para a Itália para escapar das autoridades estadunidenses e conseguiu ganhar a confiança de Mussolini, que era conhecido por combater grupos clandestinos. Porém, quando foi exilado para os Apeninos, Genovese rapidamente mudou de lado, aliando-se aos estadunidenses. Após o fim da Segunda Treta Mundial, Vito retornou aos Estados Unidos e traçou um caminho implacável até se tornar o líder de sua família. Ele não hesitava em eliminar qualquer um que representasse uma ameaça aos seus objetivos. Genovese é a personificação do que realmente era a Cosa Nostra. Não uma organização regida pela honra, mas um império movido por uma sede insaciável de poder e pela busca incessante de riqueza, sem limites éticos ou morais para impedir seus membros. Vito Genovese nasceu em 21 de novembro de 1897, filho de Felice e Nunziata Genovese. Seus pais não eram ricos e, como milhões de outros italianos na época, decidiram buscar uma vida melhor nos Estados Unidos. Em 1905, o pai de Vito foi o primeiro a se mudar para Nova York, sozinho, para trabalhar e enviar dinheiro para a família que permanecia na Itália. Mais tarde, toda a família se reuniu com ele e, em 1913, o jovem Vito, com apenas 16 anos, pisava pela primeira vez no território da Grande Maçã. Não há registros claros sobre suas atividades na época, mas, considerando seu histórico de múltiplas detenções, é possível que Vito tenha tido conexões com a então próspera Camorra em Nova York.
uma associação clandestina formada por italianos, principalmente imigrantes de Nápoles. Essa rede mafiosa possivelmente foi o ponto de partida para a ascensão de Genovese no submundo. O primeiro indício de que Vito Genovese começou a trilhar uma carreira no submundo foi sua prisão, em 1917, por posse ilegal de armas. Na época, Vito tinha apenas 19 anos. As autoridades ofereceram a ele a opção de servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos durante a primeira disputa mundial, em troca de não ser punido. Além disso, alguém o informou que, ao se alistar, ele poderia adquirir automaticamente a cidadania estadunidense. Após ponderar os prós e contras, Vito aceitou a proposta e entrou para o exército. No entanto, ele nunca chegou a lutar no fronte, passando todo o período de serviço em um campo militar próximo a Nova York até o armistício, no final de 1918. É pouco provável que Vito tenha se alistado apenas por medo de ser preso, já que, no mesmo ano, foi novamente detido, desta vez sob a acusação de assalto. Contudo, conseguiu escapar das acusações, já que a vítima não o reconheceu e ele foi libertado. Embora seja amplamente aceito que Vito vivia de atividades ilegais desde sua chegada aos Estados Unidos, as exatas circunstâncias de suas ações são nebulosas. Por exemplo, o biógrafo Frasca, em seu livro, afirma que Genovese esteve envolvido com atividades ilícitas durante os anos de sua juventude, mas não há confirmações definitivas. O que é inegável é que, em poucos anos, Vito começou a atuar no mercado clandestino de bebidas durante a Lei Seca. Apesar de suas operações não serem tão grandiosas quanto as de figuras como Frank Costello ou Owney Madden, isso não significa que ele estava em uma posição mediana. Genovese acumulava centenas de milhares de dólares, atuando com intensidade no mercado. Enquanto os grandes líderes do contrabando geralmente preferiam negociar entre si, os operadores menores frequentemente resolviam disputas de maneira violenta. Genovese não escapou dessa realidade. No verão de 1926, um conflito com outro contrabandista escalou rapidamente e, em 5 de julho daquele ano, Vito foi baleado. Ele só sobreviveu porque seu pai o encontrou logo após o ataque e chamou os paramédicos. Caso contrário, o desfecho poderia ter sido avassalador. Outra atividade ilegal com a qual Genovese foi associado foi a falsificação. No final dos anos 1920, ele era proprietário de uma fábrica de reciclagem de papel que, além de servir como fachada, lhe dava acesso a materiais de alta qualidade. Isso ampliava suas oportunidades para produzir documentos falsos e diversificar suas operações mafiosas. Genovese, no entanto, fornecia esse papel para um grupo que falsificava certificados de ouro, documentos que na época eram equivalentes ao dinheiro estadunidense. Embora as autoridades não tenham conseguido provar o envolvimento direto de Vito no esquema, surgiram diversos indícios que o conectavam à operação. Isso demonstra que Vito estava sempre em movimento, buscando qualquer oportunidade de lucrar, mesmo que fosse de forma ilícita. Além disso, seu histórico de prisões e a disposição para usar armas chamaram a atenção de um dos grandes chefes da máfia na época, Joe Masseria. Conhecido como Joe, o chefe, Masseria estava em disputa com outro líder mafioso, Salvatore D'Aquila. O primeiro confronto entre eles aconteceu no início da década de 1920 e terminou com uma trégua, mas todos sabiam que o conflito estava longe de ser resolvido. Determinado a vencer a qualquer custo, Masseria começou a expandir sua influência, incorporando em sua organização italianos de origens não sicilianas, algo incomum entre as famílias mafiosas da época. Entre os anos de 1923 e 1928, é possível que o napolitano Vito Genovese tenha sido aceito na máfia, um movimento que ampliou significativamente sua influência e poder. Em gratidão por essa oportunidade, Genovese se juntaria a um grupo de conspiradores durante o conflito conhecido como a Disputa Castellamarese. Esse grupo acabaria traindo e eliminando Joe Masseria. Se você quiser saber mais sobre esse evento histórico, recomendo assistir ao meu vídeo intitulado A Guerra Castellamarese. O link está na descrição desse episódio
E se este for o seu primeiro contato com a história da máfia estadunidense, sugiro assistir a esse vídeo antes de continuar com esta biografia. Para os espectadores regulares do canal, que já conhecem bem o contexto, neste vídeo focaremos apenas na trajetória de Vito Genovese, com algumas menções indicando onde você pode encontrar informações complementares. A grande treta, Castellamarese, foi um divisor de águas, tanto para Genovese quanto para muitos outros mafiosos da época. No típico enredo de Da Pobreza à Riqueza, Vito e Charles Luciano tomaram o lado daqueles que traíram Masseria e, posteriormente, eliminaram Salvatore Maranzano, solidificando seu papel na nova estrutura da máfia de Nova York. Como resultado, Luciano assumiu o controle da família, que antes pertencia a Joe Masseria, e Genovese se tornou seu braço direito. No entanto, ao conquistar poder, Vito perdeu sua principal fonte de renda, a produção e distribuição ilegal de bebidas, já que a lei seca havia sido revogada. Com isso, ele precisou encontrar novas formas de ganhar dinheiro de maneira legal. Ele já lucrava com sua empresa de documentação e passou a investir em dezenas de restaurantes e clubes por toda Nova York. Oficialmente, seu nome não constava como proprietário desses estabelecimentos, mas ele recebia regularmente sua parte dos lucros de forma discreta. Um de seus maiores rendimentos, no entanto, vinha das chamadas loterias italianas clandestinas. Talvez os lucros de todos esses empreendimentos não fossem suficientes, ou talvez Vito simplesmente sentisse vontade de reviver suas atividades no submundo. Por isso, ele continuou se envolvendo em ações mais comuns para um gangster de classe média do que para um subchefe de uma família influente. Uma dessas movimentações desnecessárias quase o levou à cadeira elétrica no futuro. Aqui está o que aconteceu. Genovese, junto com outro associado chamado Mike Miranda, enganou um homem, tirando dele mais de $100 mil. A vítima, obviamente, ficou bastante indignada, mas os mafiosos rapidamente explicaram que seria melhor para ele ficar em silêncio e aceitar o prejuízo. Apesar disso, enquanto o alvo realmente se calou, outro homem, que havia apresentado o alvo, insistia com Vito para receber sua parte de $35 mil. Cansado das constantes cobranças de Ferdinand Bocha, Genovese decidiu que seria mais barato eliminá-lo do que pagar. Para isso, ele e Miranda contrataram dois conhecidos de Bocha, William Gallo e Ernest Ruppolo, para realizar a queda. O plano foi executado com sucesso e, em setembro de 1934, Vito se livrou do informante incômodo. Contudo, para garantir que não deixaria rastros, Genovese planejou eliminar também os dois sicários que haviam participado do ato. Ele envolveu Ruppolo e outro pequeno associado chamado Rosário para essa nova etapa, mas, como você pode imaginar, as coisas não saíram como planejado. Primeiro, Gallo sobreviveu à tentativa de queda. Em seguida, Ruppolo percebeu que também seria eliminado e fugiu para um destino desconhecido. Eventualmente, Ruppolo foi capturado e condenado a 12 a 20 anos de prisão. Genovese e Miranda foram investigados como mentores, mas, como os envolvidos se recusaram a colaborar com as autoridades, Vito foi liberado. Por um lado, parecia que a situação havia sido resolvida. Por outro, ela era uma bomba relógio prestes a explodir. Mas isso seria um problema para o futuro. Por enquanto, outra ameaça estava prestes a surgir sobre o submundo de Nova York. Dois nomes de peso surgiram como combatentes implacáveis contra a máfia: o prefeito Fiorello LaGuardia e o promotor Thomas Dewey. LaGuardia causou grandes problemas para Frank Costello, enquanto Dewey escolheu como alvo principal um gangster chamado Dutch Schultz. Após a queda de Schultz, Dewey conseguiu colocar Charles Luciano atrás das grades. Para mais detalhes sobre isso, você pode conferir meus vídeos sobre Luciano e Costello. Os links estão na descrição. No contexto da história de Genovese, o que realmente importa é o que aconteceu depois disso. Quando Dewey prendeu Luciano, o controle das ruas passou para seu braço direito. Um promotor tão meticuloso como Dewey não poderia deixar de notar isso. Genovese sabia que, mais cedo ou mais tarde, Dewey o colocaria no topo da lista de alvos. E quando Dewey criasse essa imagem pública,
Faria tudo para garantir que Vito fosse preso por muito tempo. E isso nem exigiria uma investigação demorada. Bastava que alguém entre os sicários presos decidissem falar, e Genovese não só acabaria na prisão, mas também teria boas chances de enfrentar a cadeira elétrica. Por isso, entre dezembro de 1936 e fevereiro de 1937, Vito colocou $750 mil em uma mala e deixou os Estados Unidos rumo à sua terra natal. Lá, não apenas aguardou que a tempestade passasse, como também continuou suas atividades ilícitas, conquistando até mesmo o favor do controverso Benito Mussolini. Na Itália, naquele período, Benito Mussolini governava com punho de ferro, utilizando os métodos mais duros para reprimir até mesmo as menores manifestações de delitos. Em 1937, Mussolini havia conseguido levar os mafiosos tão para o subterrâneo que parecia que todos tinham desaparecido. No entanto, até mesmo nessa situação, Genovese demonstrou uma impressionante capacidade de adaptação. Ele não apenas conseguiu viver e trabalhar confortavelmente na Itália, mas também conseguiu se tornar praticamente o melhor amigo de alguém que deveria ser seu inimigo jurado. Vito começou a se preparar para sua estadia na Europa 3 anos antes de fugir. Naquela época, ele e sua esposa Ana, que mais tarde lhe causaria muitos problemas, viajaram pela velha Europa e passaram por vários bancos, abrindo contas com somas impressionantes de dinheiro. Esse dinheiro, junto com mais $750 mil, representava sua segurança. Antes mesmo de partir, Vito, com prudência, se filiou ao Partido Fascista da Itália. Além disso, nas sombras, ele começou a fazer generosas doações para o partido. Por exemplo, um dos jornais locais, Il Mattino, publicou a seguinte nota: o fascista Vito Genovese, inscrito no capítulo de Nova York do Partido Fascista e agora residindo em Nápoles, doou uma quantia em dinheiro para o partido, com o intuito de adquirir terras e construir a sede local, bem como um centro de helioterapia. A contribuição foi de $25 mil. Além disso, ao limpar sua reputação perante as autoridades locais, ele conseguiu se inserir na alta sociedade, mais precisamente entre os altos funcionários do governo, nobres italianos e comandantes militares, que costumavam frequentar os círculos mais exclusivos. Foi um homem chamado Galeazzo Ciano, ministro das Relações Exteriores e genro de Benito Mussolini, quem posteriormente apresentou Genovese a Mussolini. Apenas alguns anos depois, Genovese estava recebendo o líder do fascismo italiano para um jantar. Parece que ele se saiu muito bem. Ele foi condecorado com a Ordem dos Santos, Maurício e Lázaro, e feito comendador. Vito não se limitou a isso. Organizou uma operação de contrabando de entorpecentes, e quando a disputa começou, adicionou a isso o comércio no mercado negro de bens escassos. Ele montou sua rede comprando ópio na Turquia e transportando-o para a Itália. Lá, o ópio era transformado em heroína e depois exportado para outros países da Europa e para os Estados Unidos. Também corria o boato de que Mussolini havia autorizado o transporte dessas drogas das fábricas para os portos por aviões do exército italiano. Se isso é verdade ou não, é difícil de afirmar. Mas o fato é que Genovese, devido à sua amizade com Galeazzo Ciano, ele gozava da boa vontade de Mussolini e de seu círculo de aliados. O termo gozava descreve perfeitamente o relacionamento de Vito. Quando, em 1943, o regime de Mussolini começou a ruir e a corda em volta de seu pescoço parecia apertar ainda mais, Genovese decidiu que não queria correr nenhum risco. Sem qualquer remorso, ele trocou de lado no conflito. Além disso, ao mesmo tempo, o principal elo entre Vito e Mussolini, que era o próprio genro de Mussolini, traiu o sogro. Esse evento marcou o fim da relação entre eles. Agora, Benito não mais fecharia os olhos para negócios escusos. A queda de Mussolini começou em 1943, quando o rei da Itália o destituiu do cargo de líder e o colocou em custódia. Ele permaneceria preso por cerca de 2 meses, até ser resgatado pelo exército alemão. Hitler o nomeou governante do norte da Itália, mas o verdadeiro poder de Mussolini já estava perdido. Enquanto Mussolini ainda tentava se manter como líder no norte,
Vito precisou se ajustar às novas realidades do Sul, onde o exército estadunidense estava prestes a prevalecer. De acordo com os parentes de Genovese, durante esse período, ele se juntou aos partidários e ajudou os estadunidenses a lutar contra as forças alemãs. Uma vez que Nápoles, onde Vito vivia, foi libertada, ele conseguiu um emprego como intérprete para o exército dos Estados Unidos. Naquela época, os estadunidenses estavam desesperados por homens que falassem as duas línguas, e se fossem cidadãos dos Estados Unidos, isso era ainda melhor. Vito contava com o apoio de uma dúzia de soldados que o ajudavam a transportar mercadorias roubadas dos armazéns de Nápoles. Farinha, manteiga, sal e outros itens que eram escassos na Itália eram primeiramente confiscados de mercearias de diversas maneiras. Em seguida, soldados subornados transportavam as mercadorias para o campo em caminhões militares. O conteúdo dos caminhões era transferido para veículos civis, que então levavam os produtos para serem vendidos. Os caminhões eram incendiados no próprio local da transferência. Há também uma teoria de que o general Charles Poletti, que na época era governador militar dos territórios aliados liberados da Itália, esteve envolvido nesse esquema de Genovese. No entanto, tudo é muito ambíguo e confuso neste caso, e não vou me aprofundar nesse assunto, já que isso não afeta diretamente a história de Vito. Por cerca de um ano, Genovese conseguiu operar no mercado negro com impunidade, até que, em 1944, um sargento da inteligência do exército, chamado Orange Dick, investigou o caso. Ele levou apenas alguns meses para descobrir que Vito era um dos principais jogadores do mercado negro na região de Nápoles e, em agosto de 1944, Genovese já havia sido preso. Dick também descobriu que o homem preso era um ex-membro do Partido Fascista e havia sido amigo de Mussolini, além de ser suspeito de algumas quedas nos Estados Unidos, onde o caso Boccia havia ressurgido. Um dos participantes desse incidente, Ernest Rupolo, foi libertado sob fiança em 1944, mas no mesmo ano foi novamente preso pelas autoridades por cometer quedas. Dessa vez, ele não enfrentava mais uma pena de 20 anos, como no caso anterior, mas sim 80, e Rupolo decidiu cooperar, revelando tudo o que sabia sobre a queda de Ferdinand Boccia. Ao tomar conhecimento dessas informações, decidiu-se que seria mais prudente julgar Genovese nos Estados Unidos por queda do que por contrabando ilegal na Itália. Como mencionei, não se sabia ao certo se Vito estava envolvido com o general Poletti ou não, mas ele certamente tinha outros amigos influentes que o ajudaram de todas as maneiras possíveis, primeiro adiando o processo e depois impedindo a deportação de Genovese para os Estados Unidos. No entanto, as autoridades estadunidenses estavam determinadas a tirar o monstro dos Apeninos para que ele enfrentasse um julgamento nos Estados Unidos. Durante cerca de 6 meses, houve disputas entre os lados italiano e estadunidense sobre o destino de Genovese, até que em maio de 1945, o sargento Dickey o levou sob custódia e o escoltou sozinho até os Estados Unidos, onde, em junho do mesmo ano, o entregou às autoridades locais. O caso contra Genovese se baseava nas palavras de Apollo, mencionadas anteriormente, e no testemunho corroborante de outro gangster chamado Peter Latempa, que em 1934 havia testemunhado, sem saber, a queda de Boccia. De acordo com as regras do Tribunal do Estado de Nova York, um réu não poderia ser condenado apenas com o testemunho de outros participantes no delito. Assim, Latempa, que estava em uma cela de prisão no início de 1945, efetivamente colocou fim às tentativas das autoridades de condenar Genovese. Segundo uma versão, Vito e seus amigos mafiosos estariam por trás disso. Após a autópsia de Latempa, descobriu-se que sua queda foi causada por uma overdose de comprimidos para dormir, o que imediatamente gerou o boato sobre os longos tentáculos de Vito Genovese. Embora isso possa, de fato, ser verdade, há outra versão dos eventos segundo a qual Latempa cometeu autoqueda, já que ele havia tentado se eliminar apenas um mês antes. Contudo, isso não faz diferença fundamental, seja porque o principal testemunho foi eliminado de forma proposital por Vito,
ou porque Latempa decidiu deixar o mundo por conta própria. O fato é que isso significava que Genovese venceria o caso. O testemunho de Latempa simplesmente não seria suficiente para a acusação. Essa previsão se concretizou em junho de 1946, quando Vito foi liberado. Agora, tendo vencido sua batalha contra as autoridades, ele precisava recuperar tudo o que havia perdido durante seus 10 anos de ausência. Ao retornar aos Estados Unidos, o chefe da família ainda era Luciano, que foi imediatamente deportado para a Itália. Na prática, o poder havia passado para as mãos de Frank Costello. Embora Luciano tenha tentado novamente comandar o clã a partir de Cuba, ele foi rapidamente expulso de lá e mandado de volta para a Itália, como discuto em mais detalhes no meu vídeo sobre ele. Agora, Vito era obrigado a obedecer ao homem que, antes de sua partida, obedecia a ele. Claro, Genovese não estava feliz com isso. Vito não expressou isso publicamente e, inicialmente, fingiu ser o melhor amigo de Costello. No entanto, na frente de seus mais próximos associados, ele falava a verdade. Nesse contexto, nos interessa o diálogo entre Genovese e Anthony Strollo, apelidado de Tony Bender, recontado por Joe Valachi. Vito repreendeu Tony pelo fato de, na sua ausência, a maior parte de sua influência nos assuntos da família ter sido perdida. Strollo rebateu dizendo que foi o próprio Vito quem o orientou a ficar discreto antes de partir, e a resposta de Genovese a essa afirmação revela claramente como ele enxergava sua situação na época. Eu te mandei ficar na sua. A posição de Vito não era nada invejável. Quando ele partiu, ele basicamente era o chefe da família. Quando ele retornou, não tinha mais ninguém além dos 2 parceiros leais, Strollo e Mike Miranda, que voltaria da Itália. No entanto, ao mesmo tempo, as coisas estavam deploráveis. Precisamente em termos de poder perdido, a situação financeira de Genovese não estava tão ruim. Primeiro, o dinheiro que ele havia ganho na Itália não tinha sumido. E segundo, tanto os negócios legais quanto os ilegais em Nova York ainda pertenciam a ele, assim como acontecia 10 anos antes. Sua esposa garantiu que uma loteria clandestina estava rendendo $20 mil por semana. E, além disso, havia os investimentos nos clubes e na fábrica de papelão, o que somava uma renda de cerca de $1 milhão por ano. Soma-se a isso os esquemas nos sindicatos da indústria têxtil e o controle sobre o Sindicato dos Trabalhadores do Cais no futuro. No entanto, mesmo esses lucros não foram suficientes para manter Genovese a salvo dos problemas com sua própria esposa, que entrou com o pedido de divórcio em 1952. Vito era casado com Ana, sua segunda esposa. A primeira faleceu em setembro de 1931 devido a uma doença, e em outubro daquele ano, Vito conheceu Ana. Em dezembro, ela entrou com o pedido de divórcio de seu ex-marido. Em março de 1932, eles se casaram e no final de junho tiveram um filho, Philip. Há também uma crença amplamente difundida de que Genovese teria acabado com o ex-marido de Ana. Isso surgiu devido ao fato de que o casamento de Vito e Ana ocorreu literalmente 2 semanas após a queda de seu ex-marido. No entanto, Ana já havia recebido o divórcio em janeiro de 1932 e naquela época já era uma mulher livre. Genovese e Ana não precisaram acabar com o ex-marido dela para se casar. O mais provável é que ele tenha caído em decorrência de brigas nas quais estava constantemente envolvido, mas, como o tempo mostrou, até mesmo uma história de amor com possíveis quedas por um coração de mulher pode desmoronar. Em 1952, aquela rachadura se transformou em um abismo e o amor foi substituído por um escandaloso e barulhento processo de divórcio que envolvia um membro da máfia estadunidense. Agora, Ana, que queria não apenas a liberdade de Genovese, mas também uma pensão substancial, o chamou de mulherengo, alegando que ele a traía com todas as mulheres que encontrava. Ela o acusou de ser um tirano e déspota, que a tratava mal quase todos os dias, e também revelou tudo o que sabia sobre suas fontes de rendimento. Vito respondeu dizendo que nenhuma palavra daquela mulher era verdadeira, e que ele era um empresário legítimo que pagava seus impostos. Ele ainda afirmou que ela mantinha relacionamentos lésbicos paralelos. O circo durou 2 anos, e no final,
Ana não conseguiu o que queria. Durante todo esse tempo, a máfia se perguntava como Vito permitiu que isso acontecesse em primeiro lugar, e por que o bandido notoriamente sem escrúpulos não resolveu o problema de uma maneira mais direta, simplesmente dando de baixa na esposa irritada. Na verdade, há duas razões. Por mais surpreendente que seja, a biografia do gangster também tem um toque romântico. A razão prática é bem trivial. Se ele tivesse acabado com Ana, as autoridades teriam imediatamente colocado todos os esforços para investigar o caso. E a razão romântica era que ele era completamente apaixonado por essa mulher e não conseguia fazer-lhe mal algum. Mas também houve eventos positivos na vida de Genovese durante esse período. Ano após ano, sua autoridade dentro da família crescia, o número de aliados aumentava e Frank Costello, que ocupava a cobiçada cadeira de chefe de Vito, começava a enfraquecer. A queda do primeiro-ministro da máfia teve início em 1950, com um evento conhecido como os Audiências Kefauver. Essas audiências do Senado ocorreram em 14 cidades dos Estados Unidos e 3 testemunhas se apresentaram perante o Comitê do Senado. Inicialmente, as audiências tinham o objetivo de investigar o jogo ilegal, mas eventualmente o foco se expandiu para discutir todos os aspectos da máfia organizada. Como resultado dessas audiências, Costello perderia 2 de seus mais fortes apoiadores, Joe Adonis e Willie Moretti. O primeiro seria preso e depois deportado para a Itália. E logo em seguida, ele seria eliminado pelos próprios companheiros de fraternidade para que não revelasse mais nada. Costello, por sua vez, se veria em apuros com a lei. Primeiro, ele cumpriria pouco mais de 1 ano por desrespeito ao Senado. Depois, ao sair da prisão em 1953, enfrentaria imediatamente acusações por não pagar impostos. Em 1956, ele voltaria para a cadeia, agora por 5 anos devido a Vito. Para Genovese, isso parecia ser perfeito. Enquanto Frank estava fora de cena, ele poderia finalmente ocupar a cadeira de chefe sem muita resistência, mas os advogados de Costello eram extremamente competentes e logo conseguiram tirá-lo da prisão. Enquanto o caso estava sendo reavaliado, Genovese, que havia perdido tudo o que tanto desejava, decidiu arriscar tudo. Em maio de 1957, ele instruiu um soldado da família, Vincent Gigante, a eliminar Costello. Gigante emboscou Costello no hall de sua casa e, com as palavras "Isso é para você, Frank", puxou o gatilho de uma pistola. A bala disparada atingiu seu chapéu, perfurando-o, mas apenas arranhou ligeiramente o seu globo. A tentativa falhou. No entanto, isso não impediu Genovese de usurpar o poder dentro da família naquele momento, justificando a tentativa com o argumento de que Frank também planejava acabar com Vito. Costello, por sua vez, não retaliou, mas concordou com Vito que aquele deveria ser o fim do conflito. O cargo de chefe passou para Genovese, e Costello se aposentou, mantendo todas as suas fontes de renda. Vito, após 20 anos, recuperou o que havia perdido ao fugir para a Itália. Ele havia subido ao topo da hierarquia da máfia italiana, mas isso não significava que o mundo ao seu redor se transformasse em um conto de fadas com unicórnios e flores. Pelo contrário, Vito se tornou agora um alvo atraente, tanto para aqueles que buscavam vingança por Frank Costello, quanto para aqueles que estariam mais do que dispostos a colocar Genovese atrás das grades. Genovese decidiu matar Costello. O que ele mais temia era a retaliação do aliado de Frank, e ao mesmo tempo, chefe de outra família, Albert Anastasia. Imediatamente após a tentativa de queda, Vito declarou lei marcial sobre seus homens, mas não houve represália de Anastasia, dando a Genovese a oportunidade de atacar primeiro. Para isso, ele começou a apoiar o golpe liderado por Carlo Gambino, e na manhã de 25 de outubro de 1957, o último problema que poderia impedir seu reinado, seu chefe, foi eliminado. Anastasia foi dado de baixa, mas 2 tentativas de quedas consecutivas contra chefes em exercício pelas fileiras da máfia em todo o país. Para esclarecer a situação, Genovese foi forçado a convocar uma convenção nacional da Cosa Nostra, onde poderia explicar o que estava acontecendo em Nova York e acalmar os possíveis ressentimentos.
Para isso, ele e outros chefes como Sam Giancana, Stefano Magaddino e Joseph Zicarelli se reuniram no início de novembro de 1957 na casa de um gangster de Nova Jersey chamado Ruggiero Boiardo, onde decidiram como e onde realizar a próxima convenção. Eventualmente, escolheram a propriedade de um mafioso chamado Joe Barbara, localizada em uma pequena cidade chamada Appalachian. A convenção em si, que ficou conhecida pelo nome da cidade onde foi realizada, ocorreu no dia 14 de novembro daquele ano e terminou com uma grande prisão de chefes importantes da máfia estadunidense, tornando-se uma evidência óbvia para as autoridades de que existia uma organização mafiosa nacional chamada Cosa Nostra. Essa convenção foi descoberta pelo sargento da polícia local, Edgar Croswell, que no dia 13 de novembro recebeu uma ligação para um hotel onde um cheque sem fundo havia sido utilizado. Quando ele chegou ao local, descobriu que o cheque tinha sido emitido pelo filho de um empresário local chamado Joe Barbara. No dia seguinte, Croswell foi à empresa de Barbara para resolver a situação, mas ao não encontrar as pessoas certas, achou a situação muito suspeita. Ele imediatamente chamou reforços, que, dentro de uma hora, haviam isolado a propriedade. Ao saberem do cerco, os mafiosos começaram a fugir em direções diferentes, como se não fossem chefes da máfia, mas jovens delinquentes pegos roubando maçãs de outra pessoa. A maioria deles acabou sendo capturada, embora todos tivessem alegado, durante o interrogatório, que estavam ali apenas para um churrasco e para dar uma olhada em seu anfitrião. As autoridades conseguiram ligar os pontos, e a convenção de Appalachian poderia causar muitos problemas para vários chefes no futuro. Porém, para Vito Genovese, o fracasso da Convenção Nacional da Máfia, da qual ele foi um dos iniciadores, logo parecia não ser um problema sério, mas sim uma brincadeira de criança. Sobre seu envolvimento no contrabando dos Estados Unidos, o FBI acreditava que Genovese fosse um gangster-chave que fornecia heroína para os estados. Eles acreditavam que Vito, usando suas conexões na Itália, organizava e financiava toda a operação de contrabando da máfia. Na realidade, claro, ele não tinha tanta influência, mas com certeza estava envolvido. Como mencionei antes, as autoridades tinham uma imagem diferente da situação, e isso foi o gatilho para uma intensificação da luta contra a máfia. As autoridades direcionaram a maior parte de suas forças para colocar Vito Genovese atrás das grades, e, na verdade, tiveram muita sorte nisso. No final de 1957, o Bureau conseguiu capturar um homem chamado Nelson Cantalopes, que havia participado de uma operação de entorpecentes envolvendo Genovese. Cantalopes receberia uma pena séria naquele ano por distribuição de heroína, e os agentes do FBI lhe ofereceriam uma cooperação em troca de uma sentença reduzida, caso ele fornecesse informações sobre seus empregadores. E Nelson forneceu depoimentos sobre o envolvimento de Genovese no contrabando. Primeiro, houve a história do encontro de Genovese em um restaurante em agosto de 1956. Cantalopes endossou a operação, e o depoimento de Nelson sobre a conversa também foi corroborado por 2 agentes do FBI que estavam em vigilância no momento e estavam em uma mesa próxima. Em segundo lugar, havia um relato em que Vito explicava explicitamente o papel que ele esperava que Cantalopes desempenhasse, e no final da viagem, houve uma conversa relacionada ao contrabando, da qual Genovese também participou, e em terceiro, Cantalopes falou sobre tudo o que fez para Genovese e seus outros superiores, onde ele pegava as mercadorias, para onde as levava depois e com quem teve contato durante todo esse tempo. Em resumo, ele deu à polícia tantas informações que Vito não conseguiu escapar. E em julho de 1958, as autoridades prenderam Genovese e o acusaram, junto com mais de uma dúzia de outros gangsters, de conspiração para importar e distribuir heroína nos Estados Unidos. Um julgamento foi realizado em janeiro de 1959 e concluído em abril do mesmo ano, resultando em uma acusação formal. Vito Genovese recebeu uma sentença de 15 anos de prisão e foi enviado para uma penitenciária em Atlanta, onde algo mais aconteceu pouco tempo depois. Embora não estivesse diretamente relacionado a Genovese, esse evento desempenhou um papel significativo no destino de toda a Cosa Nostra,
como você provavelmente já deve ter percebido. Agora, vamos falar sobre o conflito dele com Joe Valachi. Quando Vito estava na prisão, ele tinha 62 anos e parecia um velho bondoso, mas as aparências eram enganosas e ele tinha tanto poder atrás das grades quanto fora delas. Ele ocupava a posição de líder na diáspora italiana de Atlanta e, se alguém tivesse um problema ou desentendimento com outro detento, procurava Genovese para ajudar a resolvê-lo. Imagine se alguém assim, com quem você também estava na mesma cela, começasse a insinuar que você era um traidor. Você não ficaria com medo pela sua vida? Eu certamente ficaria. Joe Valachi ficou aterrorizado quando se viu nessa situação. Ele começou a desconfiar de todos e, como resultado de sua paranoia, acabou amassando um homem inocente até a queda. Agora, além da acusação de tráfico de drogas pela qual estava preso, ele tinha uma queda pairando sobre ele, e fora da cela de confinamento solitário onde estava, ele estava prestes a ser morto pelo homem mais autoritário da prisão. Mas Valachi foi encurralado contra a parede e forçado a cooperar, pois o mundo que ele tinha defendido em silêncio estava prestes a ser exposto. O Comitê do Senado dos Estados Unidos, em setembro de 1963, foi o primeiro a ter um conhecimento abrangente sobre a Cosa Nostra. Ele contou tudo o que sabia sobre a organização, começando pela cerimônia de iniciação e terminando com quem ocupava quais cargos em cada uma das famílias, enquanto outros mafiosos o amaldiçoavam. Por ter cometido um erro tão desastroso, ele mesmo cumpria sua pena tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Quase imediatamente após o incidente com Valachi, Vito foi transferido para a prisão de Leavenworth. Havia uma comunidade italiana menor lá e, como as autoridades prisionais notaram, ele se comportava como um prisioneiro modelo, interagindo apenas com seus companheiros de cela logo após sua chegada na nova prisão. Pouco tempo depois, foi transferido para a ala hospitalar, onde permaneceu de forma permanente devido a problemas de saúde. Os médicos o diagnosticaram enfisema pulmonar, artérias entupidas e câncer de bexiga. Embora o câncer tenha sido removido com sucesso, os dois primeiros problemas persistiram e, em 1969, Genovese, sofrendo de falta de ar e inchaço nas pernas, foi transferido para o Centro Médico para Prisioneiros Federais em Springfield. Por fim, na noite de 14 de fevereiro daquele ano, em uma cama de hospital em uma instalação prisional. No dia 31 de maio de 2022, um dos líderes da antiga organização de Cali, de 83 anos, sucumbiu em uma prisão nos Estados Unidos. Não houve nenhum alarde, pouca mídia, mas nos noticiários colombianos. Era quase como se Gilberto Rodríguez Orejuela fosse um desconhecido para o resto do mundo. Mas ele não era. Ele era o enxadrista, o mestre do xadrez, o homem que trouxe as leis do comércio para o mercado ilícito, o estrategista que controlava tudo das sombras, um dos responsáveis por declarar uma disputa aberta contra o patrão de Medellín e vencer. Gilberto foi um revolucionário no submundo, e hoje vou te contar tudo sobre ele. Quem foi esse líder que caiu na prisão? Gilberto Rodríguez Orejuela nasceu em 30 de janeiro de 1939, filho de um pintor e uma dona de casa. Assim como muitos de seus contemporâneos, incluindo Pablo, Gilberto teve contato com o mundo da clandestinidade desde muito jovem. No entanto, diferente do patrão de Medellín, ele não nasceu em uma família pobre. Sua origem era de classe média baixa. Gilberto começou sua vida no município de Mariquita, no departamento de Tolima. Os departamentos na Colômbia são equivalentes aos estados no Brasil. Alguns anos após o nascimento de seu irmão mais novo, Miguel, seus pais decidiram se mudar para a cidade de Cali. Cali era a capital do departamento de Valle del Cauca. A vida seguia tranquilamente para a família Rodrigues, até que, de repente, o pai de Gilberto decidiu abandonar a família. Essa decisão os mergulhou na pobreza. A mãe, que nunca havia trabalhado e nunca precisou, de repente se viu responsável por sustentar os filhos. Gilberto tinha 4 irmãos, o que tornava tudo ainda mais desafiador. Apesar de ter apenas 13 anos na época,
ele assumiu a responsabilidade de cuidar de sua casa. Na época, Gilberto era estudante da escola São Luís Gonzaga, situado no coração da capital. Gilberto arranjou um emprego como entregador, realizando tarefas para uma farmácia que não ficava muito longe de sua escola. Sua função era simples: transportar medicamentos para idosos que não podiam se deslocar até a loja. Não há registros sobre quanto Gilberto era pago, nem se foi isso que o levou ao roubo. Porém, como mencionei antes, com o abandono do pai, havia sim a obrigação de encher a geladeira de casa. E quando a oportunidade encontra a fome de grana, os gangsters nascem. No caso de Gilberto, ele começou a diversificar sua clientela além do grupo de idosos. O jovem Orejuela começou a roubar medicamentos do seu local de trabalho e a revendê-los a viciados com um preço mais alto. Isso foi um prenúncio do que seria a carreira lendária de Gilberto no contrabando de entorpecentes. Será que Gilberto enxergava esse futuro desde cedo? Já sabia que esse seria o caminho que tomaria? Ou será que essa nova realidade foi apenas uma consequência do seu destino voraz? Nunca saberemos. O que sabemos é que o irmão mais novo de Gilberto, Miguel, estava sempre ao seu lado. Eles entregavam os produtos juntos, roubavam juntos e até compartilhavam os lucros. Juntos, os dois irmãos se tornariam parceiros de negócios de um dos maiores, mais corruptos e, ao mesmo tempo, mais influentes capos do século XX. Mas calma, estamos nos adiantando. Muitos passos precisavam ser dados antes disso. A grandeza, seja boa ou ruim, exige tempo e muito esforço. E no caso de Gilberto e seu irmão, o primeiro passo em direção à vida dos sonhos deles começou com raptos e extorsões. Durante as décadas de 1950 e 1960, os Orejuelas estavam, em grande parte, passando despercebidos. No entanto, não há dúvida de que eles trabalharam juntos nesse período de sombras, e também não há dúvida de que foi algo deliberado, porque quando eles ressurgiram nos anos 60, já eram gangsters estabelecidos. Gilberto agora possuía uma rede de farmácias que manipulava as regras para maximizar os lucros. Ele estava na casa dos 30 anos e já era rico. Do ponto de vista de Gilberto, ele não era rico o suficiente. Gilberto tinha ambição, mas o mais importante, ele tinha um plano. Um plano que traçava uma linha clara entre onde ele estava no início dos anos 1960 e o que eventualmente se tornaria o império multimilionário de contrabando chamado de Organização de Cali. Ele e seu irmão se uniram a um amigo de infância, um gangster chamado José Santa Cruz Londônio. Santa Cruz, que também era conhecido como Chepe, era um homem de recursos, porém implacável. Alguns diriam que ele tinha uma fome por certas extremidades. Outros diriam que era um homem que fazia o que precisava ser feito. Mas, seja qual for a visão, não havia dúvida de que ele era o parceiro perfeito para o próximo empreendimento de Gilberto, os Chemas. Os Chemas era uma organização especializada em sabotagem, contrabando, extorsão e raptos. A sabotagem e o contrabando estavam intimamente relacionados. Eles atacavam veículos e lidavam com contrabando leve, como roupas e bebidas. Esse aspecto de seus negócios era relativamente seguro, mas não era lucrativo o suficiente. Já a extorsão e o rapto, por outro lado, eram muito arriscados e, como resultado, muito lucrativos. Felizmente, tinham Chepe ao lado deles para supervisionar as atividades mais sombrias. Gilberto e sua equipe fizeram um grande feito ao raptar 2 cidadãos suíços da família de um diplomata em Cali. Gilberto exigiu $700 mil de resgate. Eles pagaram, e hoje muitos acreditam que esse montante, uma quantia impressionante nos anos 70, foi o que possibilitou o próximo empreendimento de Gilberto. Porque, nos meses seguintes ao resgate, ele começou a montar uma equipe que viria a ser conhecida como a Organização de Cali. Os anos 70 foram épicos para os que amavam entorpecentes. A década trouxe a coca com uma força avassaladora, e logo ela superou o café como o principal produto de exportação da Colômbia. Em 1973, um sujeito chamado Pablo, o Patrão, não tenho certeza, mas provavelmente vocês já tenham ouvido falar dele aqui no canal. Pablo, que formou a Organização de Medellín.
É possível que tenha sido essa jogada que inspirou Gilberto a entrar no ramo. Nunca saberemos, mas o que sabemos é que, 2 anos após a formação da organização de Medellín, em 1975, Gilberto fundou a Organização de Cali, junto com seu irmão Miguel, José Santa Cruz Londônio e posteriormente também Helmer Herrera Buitrago. Desde o início, Gilberto procurou se diferenciar do Império de Medellín. Ao contrário de Pablo, ele era muito mais pacífico e vinha de um background social mais respeitável, e por isso não sentia a necessidade de provar nada a ninguém. Isso lhe permitiu adotar uma persona menos ostentosa, além de facilitar sua movimentação entre as classes sociais sem chamar atenção. Enquanto isso, Gilberto fez questão de distanciar sua organização da de Pablo. Ele deu à sua organização o nome de Los Caballeros de Cali, que traduzido significa Os Cavalheiros de Cali. Eles tentaram adotar uma postura moralmente superior, optando por contrabandear erva, que era considerada muito menos danosa. No entanto, a erva tinha margens de lucro muito baixas e exigia quantidades enormes para cobrir os custos dos recursos envolvidos. Portanto, não era lucrativa do ponto de vista empresarial. Eventualmente, cederam e começaram a transportar coca, assim como a galera de Medellín. Foi Gilberto quem enviou Helmer Herrera, também conhecido como Pátio, a Nova York, para estabelecer um ponto de distribuição, visto que Pátio já havia passado um bom tempo nos Estados Unidos. E isso foi fácil, porque o governo estadunidense não via a coca como um problema real nos anos 70. Eles estavam ocupados lidando com a heroína, que já tinha uma reputação extremamente problemática nos Estados Unidos. Outra maneira pela qual a Organização de Cali se diferenciava da Organização de Medellín de Pablo era através de sua estrutura. Enquanto Medellín era centralizada, com todos abaixo de Pablo respondendo diretamente a ele e pagando impostos unicamente para ele, a Organização de Cali era dividida em diversos grupos, que por sua vez eram subdivididos em várias outras células. Cada grupo tinha sua própria operação, chamada de célula, e podia tomar suas próprias decisões sem precisar consultar Gilberto. O trabalho de Gilberto era estabelecer a visão, controlar os excessos e coletar sua parte. Com o tempo, o mais velho dos Orejuela passou a ser profundamente respeitado por sua habilidade estratégica. Ele estava sempre focado no panorama geral, um verdadeiro mestre no jogo de xadrez do mundo dos negócios. Seu irmão mais novo, Miguel, estava mais apto para as operações diárias e negociações. Com Chepe e Pátio já no time, Gilberto recrutou mais membros de sua confiança. Com o tempo, estavam controlando uma rede de distribuição de coca que se estendia de Los Angeles, Miami e Nova York, e até o coração da União Soviética. Esses homens formavam uma rede complexa de múltiplas células que operavam de forma independente, sob gerentes que repassavam royalties para Gilberto, seu irmão e seus associados. Isso tornava os negócios mais ágeis, mas mais importante ainda, isolava os chefes no topo. Sob a orientação de Gilberto, a Organização de Cali encontrou métodos inventivos para exportar grandes quantidades de entorpecentes, sendo um deles esconder a coca em grossas tábuas de madeira que eram enviadas do porto de Buenaventura, na costa pacífica da Colômbia, para diversos armazéns e empresas de fachada nos Estados Unidos. Não é que a Organização de Cali não tivesse inimigos, mas nos anos 70, definitivamente tinham mais liberdade para agir. De fato, as autoridades internacionais começaram a descobrir remessas a partir de 1976, quando 290 quilos de pasta à base de coca foram apreendidos antes de deixar o Peru rumo à Colômbia. E em 1978, os estadunidenses entraram na mira quando agentes federais desmantelaram uma rede de distribuição de coca no Queens, Nova York, que pertencia a Gilberto. Mas o que mantinha Gilberto fora do radar das autoridades era a forma única com que operava. Ao contrário de Pablo, que tinha grandes ambições políticas, Gilberto estava confortável em ser um criador de reis nas sombras. E ao contrário de Pablo, que travava disputas contra autoridades governamentais que não lhe davam o que queria, Gilberto encontrava uma maneira de garantir que sua oferta fosse algo que eles nunca poderiam recusar. As intimidações
quase sempre se resolviam em simples ameaças. E ameaças vindas de um homem tão imponente quanto Gilberto quase sempre eram suficientes para fazer as coisas acontecerem. Ao começar a investir em tantos bancos e outras instituições financeiras, da Colômbia a Panamá, Gilberto foi capaz de construir uma cortina de fumaça de influência ao redor de si e sua organização. Ele era praticamente o investidor anjo dos contrabandistas nos anos 70. Aqueles que podiam ser comprados foram comprados, e aqueles que não podiam tiveram os telhados sobre suas cabeças tomados à força. E no final de um longo dia de trabalho, enquanto Pablo desfrutava de suas mansões palacianas, Gilberto dirigia um carro simples, daquele tipo que um servidor público comum usaria, indo para uma casa localizada em um bairro de classe média alta, onde um funcionário público típico poderia morar. Na década de 1980, a organização de Cali controlava 20% do mercado mundial de coca. E Gilberto havia alcançado tudo isso nas sombras, transformando o Cali em uma das organizações de contrabando mais discretas e uma das mais bem-sucedidas do mundo. Sua única concorrência era Medellín, que ainda dominava a maior parte, controlando os outros 80%, tudo sob a supervisão de Gilberto. E seguindo a filosofia de Gilberto de priorizar a diplomacia antes das tretas, eles acabaram encontrando uma maneira de expandir sua influência ao formar uma parceria com Medellín. Vamos ser francos, Gilberto e Pablo não eram amigos. E não era apenas porque Pablo era seu concorrente direto. Era porque Pablo representava o oposto de tudo o que Gilberto era e defendia. No entanto, Gilberto não estava disposto a entrar em uma disputa com ele. Isso desestabilizaria ambas as organizações, seus negócios e o comércio global de entorpecentes. Também traria a atenção indesejada das autoridades. Então, eles se uniram, dividiram os principais pontos de distribuição nos Estados Unidos. A organização de Cali ficou com a cidade de Nova York e a de Medellín com o sul da Flórida e Miami. Isso estabilizou o mercado de coca no início dos anos 80 e abriu portas para mais colaborações. Infelizmente, essa aliança problemática trouxe desvantagens, porque ao se tornar aliado de Pablo, a organização de Cali herdou os inimigos de Pablo. Veja bem, nos anos 80, após Pablo, de forma imprudente, tentar e falhar em entrar para a política colombiana, ele travou uma disputa insana contra o governo. Isso se tornou o pesadelo de Gilberto, porque atraiu a atenção dos Estados Unidos e forçou o governo a focar completamente no combate às grandes organizações. Então, Gilberto começou a buscar uma proteção para si mesmo em mercados alternativos, ainda não explorados, e ele encontrou uma solução. Na Europa, Gilberto formou alianças com a notória organização mafiosa italiana, a Camorra, e estabeleceu um sistema de transporte e distribuição de coca na Europa, passando pela Itália com o apoio da máfia. Em determinado momento, era seguro afirmar que ele era responsável por quase toda a coca consumida na Europa. E até hoje, provavelmente, ele pode traçar uma linha direta entre a organização de Cali e qualquer pessoa que tenha um problema com entorpecentes lá. Enquanto isso, os métodos de Pablo não agradavam a Gilberto. Mas, como eu disse, ele fez uma escolha e não estava disposto a recuar apenas por causa do caos, já que ele lidava com pessoas instáveis. E, infelizmente, em meados dos anos 80, a aliança deles começou a se desestabilizar. Por um lado, a competição entre as duas organizações se tornou tão intensa que era impossível conter. Outras organizações menores começaram a explorar os problemas que isso causava. Eventualmente, foi um aliado próximo de Medellín que provocou a separação. Gacha, também conhecido como mexicano, tentou invadir o mercado de Nova York, que já havia sido cedido a Cali em acordo com Medellín. Então, em 1984, Gilberto estava com Jorge Ochoa, um associado próximo de Pablo, em Madrid, quando ambos foram presos. A prisão deles foi um grande choque para Pablo, e enquanto Ochoa permaneceu preso, a relação entre Gilberto e Pablo foi se deteriorando. A partir dessa prisão, os Estados Unidos pressionaram o governo espanhol pela extradição de Gilberto, mas seus advogados conseguiram convencer o governo colombiano a intervir.
A pressão do governo espanhol foi grande, forçando sua deportação para a Colômbia em 1986. Na Colômbia, Gilberto foi transferido para a prisão de Bela Vista, em Cali, onde cumpriu mais 13 meses. No entanto, foi nesse momento que a influência de Gilberto começou a se mostrar. Os promotores não estavam muito dispostos a derrubar Gilberto, pois sabiam que isso secaria a enorme fonte de renda que ele e sua empresa geravam. Eles até iniciaram um processo investigativo que poderia ter levado à sua acusação por contrabando de entorpecentes. Mas, em 1988, todo o caso foi arquivado devido a uma suposta falta de provas. Gilberto foi absolvido e novamente se viu livre. Assim que Gilberto saiu da prisão, ele voltou às sombras. No entanto, sua identidade já estava descoberta e seus dias de anonimato estavam contados. O governo dos Estados Unidos passou a segui-lo de perto, com o foco totalmente voltado para ele. Enquanto isso, uma enorme disputa estava se aproximando. À medida que os anos 80 chegavam ao fim, Pablo se tornava cada vez mais insano. Ele já havia dado de baixa no ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, em 1984. Esse ato causou uma reação do governo contra ele e sua organização. A atenção internacional, especialmente dos Estados Unidos, também se voltou para Pablo e as redes de contrabando colombianas. Em certo momento, Pablo travou uma disputa contra a extradição e a imprensa. Em 1986, ele ordenou a eliminação de Guillermo Cano, diretor do jornal El Espectador, para intimidar qualquer outro jornalista que ousasse se opor a ele. No final de 1987, Pablo exigia que Gilberto se unisse a ele na luta contra o país, para forçar o governo a ceder. Gilberto recusou o pedido, o que fez Pablo se sentir traído e declarar ele e sua organização como inimigos de Medellín. A partir de então, as coisas mudaram drasticamente. Cali e Medellín agora eram inimigos jurados. Infelizmente para Pablo, ele subestimou até onde Gilberto estava disposto a ir para jogar sujo. Não haveria conflitos indiretos entre eles. Ambos partiram para cima com tudo, com Pablo se escondendo enquanto se movia por locais seguros. Os armazéns pertencentes a Gilberto foram bombardeados, dinheiro foi perdido, civis derrubados, mas, o mais importante, Cali sentiu o golpe. Foi então que Pátio retaliou e caiu em cima de toda a família de Pablo. Na noite de quarta-feira, 13 de janeiro de 1988, sicários da organização de Cali detonaram um carro-bomba com 68 quilos de dinamite em frente ao edifício Mônaco, em um dos bairros mais exclusivos de Medellín. A família de Pablo estava no edifício naquela noite. Felizmente, ninguém caiu, mas a bomba destruiu uma parte do bairro, estilhaçando janelas em um raio de 4 quadras, acabando com 3 pessoas. Em outra ocasião, Gilberto contratou um ex-comandante britânico, que atuava como mercenário chamado Peter McAleese, para dar de baixa em Pablo, mas ele e sua equipe falharam. Golpe após golpe, tentativa após tentativa, Pablo continuava escapando tanto de Gilberto quanto do governo, mas seu poder começava a enfraquecer. Eventualmente, ele negociou um acordo que o levou a construir sua própria prisão, a Catedral. Porém, Gilberto se manteve atento no patrão. Ele até tentou mais uma vez acabar com Pablo, enviando alguns sicários para acabar com ele na prisão. Porém, mais uma vez, sua tentativa falhou. No entanto, como um todo, Gilberto saiu vitorioso. Pela primeira vez, os custos de combater Pablo começaram a fazer sentido econômico. Então, Gilberto se acomodou em sua posição e decidiu investir para garantir que dessa vez ele não erraria. Ele iria garantir a queda de Pablo e, com isso, a queda de Medellín. Os anos 80 e 90 marcaram tanto a completa dominação quanto a queda inevitável. De maneira bastante conflitante, esses dois eventos ocorreram praticamente ao mesmo tempo. Em 1993, Gilberto e outros líderes de Cali financiaram uma organização chamada Perseguidos por Pablo, mais conhecida como PEPs. Eles eram compostos por ex-membros de Medellín que haviam sido alvos de quedas ordenadas por Pablo, inimigos, autoridades colombianas e estadunidenses. Agora, os PEPs estavam em busca de vingança, e como seus objetivos estavam alinhados com os de Cali,
Gilberto prontamente forneceu os recursos necessários para acabar com Pablo. A organização de Cali contribuiu com pelo menos 100 milhões de dólares para os PEPs. Enquanto isso, o governo colombiano formou sua própria organização paralela aos PEPs, chamada Bloco de Busca, uma unidade conjunta de polícia e exército criada especificamente para rastrear os líderes de Medellín. E como eu disse, não foi só o governo colombiano que se aliou aos PEPs. Os estadunidenses também estavam envolvidos. O que é irônico, pois em 1991, as agências de segurança dos Estados Unidos apreenderam 67 toneladas de coca, 75% das quais pertenciam a Cali. Em 1992, os Estados Unidos interceptaram um associado de Gilberto, o que resultou na prisão de 6 de seus parceiros de negócios e na apreensão de mais de 6 toneladas de coca escondidas em uma carga de produtos. Durante 1993, o mesmo ano em que Pablo foi finalmente eliminado, o Serviço de Alfândega dos Estados Unidos apreendeu 6 toneladas de coca de Cali em Miami e interceptou 3 navios marítimos com um total de 18 toneladas da substância. Isso para Cali, de certa maneira, não significava muito, e os estadunidenses estavam firmes com Cali. Embora não fossem aliados oficiais, ainda eram relativamente fáceis de ignorar, porque com a queda de Pablo, Gilberto monopolizou o mercado do pó. Na época de seu auge, Cali controlava 80% do mercado, gerando cerca de mais de 20 bilhões de dólares por ano. Com a matemática resolvida, Gilberto saiu vitorioso. Então, o que viria a seguir? Bem, por um lado, os estadunidenses e os colombianos direcionaram todos os seus recursos para desmantelar Cali e seus líderes, especialmente Gilberto e seu irmão. Em 1995, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos publicou uma lista com cerca de 100 empresas diretamente ligadas aos capos. Eles sabiam que a única forma de o prejudicar legalmente era através das empresas legítimas que ele usava para disfarçar seu império do ouro branco. Por outro lado, Gilberto começou a perder poder. Assim como Pablo, ele não estava tentando entrar para a política. Não, ele queria controlá-la. Nesse mesmo ano, as agências de inteligência revelaram que Gilberto estava tentando implementar uma rendição pacífica. Em resumo, ele tentava colocar o próximo presidente da Colômbia no poder. A peça de evidência comprometedora foi o que o candidato presidencial Andrés Pastrana Arango usou para acusar o presidente eleito Ernesto Samper Pizano de receber pelo menos 3,7 milhões de dólares durante sua campanha. No entanto, o governo colombiano e estadunidense manipulou as investigações conduzidas pelas autoridades judiciais da época e determinaram que não havia evidências suficientes de que dinheiro de Cali tivesse patrocinado a campanha presidencial de Samper, nem que ele tivesse conhecimento desse fato. Mas, mesmo sendo verdade, Samper agora estava firmemente sob os holofotes, e mesmo com a aliança com Gilberto, ele já não podia mais manter essa relação. Ele precisava tomar medidas contra o contrabando. No ano de 1995, Gilberto e Miguel foram presos, e Chepe, que se entregou. Lojas, escolas, qualquer estabelecimento remotamente afiliado aos capos foram fechados. No dia 9 de junho de 1995, as paredes finalmente se fecharam sobre Gilberto, que foi preso pela Polícia Nacional da Colômbia durante uma operação em sua casa em Cali. Eles haviam falhado em capturá-lo dias antes, quando vasculharam sua residência, pois ele estava escondido em um armário de banheiro oco com um tanque de oxigênio. 2 meses depois, seu irmão Miguel também seria preso, após ser traído por seu principal segurança, Jorge Salcedo. Gilberto foi transferido para Bogotá e condenado a 12 anos de prisão. Após confessar alguns delitos, sua sentença foi reduzida. Mesmo atrás das grades, Gilberto continuou a controlar seu império em declínio. Mas ele estava cansado, como um homem que já havia feito tudo. Na verdade, há quem sugira que ele facilitou sua própria prisão. Quando sua sentença chegou ao fim, no início dos anos 2000, ainda havia um último e terrível capítulo aguardando por ele, um capítulo que ameaçava suas esperanças de uma aposentadoria tranquila, porque embora a Colômbia tivesse recebido sua versão de justiça, os estadunidenses se voltaram contra ele e seu irmão. Em 2004, após uma breve liberação, a Procuradoria da Colômbia
ordenou novamente a prisão de Gilberto. O governo estadunidense tinha provas de que Gilberto e seu irmão continuavam a contrabandear, e os Estados Unidos pressionaram o governo colombiano para sua extradição. Em 2006, para o desespero de Gilberto, ele foi extraditado para os Estados Unidos, onde foi condenado a 30 anos de prisão por conspirar para importar coca para os Estados Unidos e lavar o dinheiro do contrabando. Gilberto se declarou culpado em Miami das acusações de conspiração para importar coca e, após sua confissão, concordou em devolver mais de 2 bilhões de dólares em ativos. No entanto, o acordo não exigia que ele cooperasse em outras investigações. Ele era responsável apenas pela identificação dos bens provenientes de seu contrabando de coca. Daí então até sua queda, em 31 de maio de 2022, Gilberto permaneceu preso nos Estados Unidos. Gilberto era diferente entre seus sócios. Ele se destacava, não de forma desajeitada, mas como um capo que sempre tinha um plano, e não era um plano só para ele. Gilberto planejou o futuro de toda a sua família, especialmente de seus filhos. Ele fez questão de que eles não se envolvessem diretamente com o contrabando. Enviou-os para estudar nas melhores escolas e universidades e se certificou de que estivessem protegidos de seus negócios ilícitos. Sabia que seu estilo de vida não era sustentável e não queria que nenhum de seus filhos seguisse o mesmo caminho. Na verdade, quando seu primeiro filho foi preso por porte de entorpecentes, Gilberto ficou tão furioso que foi visitá-lo com um cinto e o castigou como se fosse uma criança de 5 anos desobediente. Mas quando perguntado sobre como se sentia em relação à sua vida, Gilberto disse que não tinha arrependimentos. Segundo ele, viveu bem e conquistou tudo o que se propôs a conquistar. E assim, quando ele caiu, isso significou o fim de uma era, a primeira geração de capos colombianos. Mas ao mesmo tempo, marcou o início de uma nova era de contrabandistas colombianos. Você já se perguntou por que só se ouve falar das organizações mexicanas nas notícias? Por todo o culto a Pablo no mundo ocidental, a nova geração de capos colombianos escolheu seguir o caminho de Gilberto. Eles aperfeiçoaram sua abordagem de perfil baixo, ajustaram sua estratégia de infiltrar negócios legítimos e alcançar os altos escalões do poder. Por fim, se Gilberto estivesse vivo hoje, ele não ficaria surpreso de saber que essa nova geração de grandes contrabandistas é praticamente impossível de capturar. Salve, família! Gilberto Rodrigues Orejuela foi, sem dúvida, um dos mais astutos e estratégicos líderes do submundo colombiano. Seu império, construído sob uma fachada de negócios legítimos e alianças poderosas, era uma verdadeira máquina de gerar dinheiro, mas também de corrupção e destruição. Ao contrário de outros capos, Gilberto sabia que o segredo do sucesso estava em controlar as sombras, e foi esse controle que permitiu à organização de Cali expandir suas operações por todo o mundo. Mas, como em toda a história de poder e contrabando, a queda foi inevitável. A prisão de Gilberto não significou o fim de Cali, mas marcou o fim de uma era, deixando no lugar uma nova geração de capos mais discretos, mais difíceis de capturar, mas igualmente implacáveis. Gilberto, com suas falhas e sucessos, ainda é um dos nomes mais influentes do submundo, e seu legado perdura nas táticas que moldaram a forma como o contrabando é conduzido até hoje. No entanto, ao olhar para a vida de Gilberto, uma coisa é clara: por mais que tenha conquistado riquezas e poder, ele nunca conseguiu evitar o destino que todos os grandes capos enfrentam: a prisão e a perda de tudo o que construiu. Se vocês gostaram dessa história e querem saber mais sobre outros personagens que marcaram a história do submundo, não se esqueçam de deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perderem nossos próximos vídeos. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e da loja nos comentários fixados. Considerem se tornarem membros do canal, a ajuda de vocês é fundamental para nós. Até a próxima!
Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!